Shalom, shalom, mulheres lindas e preciosas do Pai. Meu nome é Zila Lopes, estou aqui mais uma vez a convite de nossa preciosa Érica, do canal Noiva Prudente, para juntas recebermos uma porção do Pai para o nosso coração. Gratidão, Érica, por mais este privilégio de poder estar aqui no canal Noiva Prudente. O tema deste mês é A Sombra do Altíssimo. Muito lindo, maravilhoso esse tema. O texto base será Salmos 17:8, que diz assim: Guarda-me, Senhor, como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Como vimos aqui neste verso, Davi faz 2 pedidos a Deus, mas hoje nós vamos falar do segundo pedido. Esconde-me à sombra das tuas asas. Amadas, diante das injustiças que sofria, Davi ora a Deus. Ele clama pela justiça divina em face das adversidades. Davi recorre a Deus. Nessa frase, o verbo esconde-me vem da raiz satargue, significa ocultar, ser escondido cuidadosamente. Queridas, não é apenas colocar alguma coisa longe das vistas, de qualquer maneira, mas cuidadosamente esconder com um propósito. A palavra diz que Deus se esconde de nós, lá em Isaías 45:15. Ele cuidadosamente se esconde com um propósito de que o busquemos e então ele se revele a nós. Olha que profundo, meninas. Precisamos buscar ao Senhor para que ele se revele a nós. Jeremias 33:3 fala, Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei, algumas versões falam, e te revelarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deus, em todo tempo, Ele quer se revelar a nós através da sua palavra. Em todo tempo, Ele nos impulsiona a buscarmos, aprender mais da palavra dEle, para que Ele revele os seus segredos a nós. Amadas, nós tantas vezes ficamos como se nós fôssemos cidadãs dessa terra. Nós vivemos só pensando nas coisas da terra. Nós estamos passando por aqui. Nós não somos cidadãs da terra. E Deus, nesses dias, Ele quer se revelar a nós, justamente porque Ele está vendo que nós, como mulheres, estamos correndo de um lado para o outro, correndo daqui para lá, de lá para cá. Vivemos cansadas, vivemos muito cansadas. Muitas não têm filhos, outras têm 1 ou 2 filhos. E mesmo assim, a gente anda tão cansada. A gente tem se cansado, tem se distraído com as coisas da terra. A gente tem tempo para tantas coisas. E se a gente for colocar na ponta do lápis, no papel, escrever, fazer uma lista, nós vamos chegar no final do dia vendo que nós vivemos mais em função das coisas da terra do que das coisas do céu, das coisas do alto, das coisas do Pai. Como nós queremos nos esconder à sombra do Altíssimo se não conhecemos esse Altíssimo, se não buscamos intimidade com esse Altíssimo? Se o tempo que nós tiramos de devocional, ou a sós com Deus, ou secreto, como vocês queiram, é tão pequeno para as 24 horas que nós temos, e realmente estamos nos distraindo, sim,
os dias são maus e nós continuamos distraídas com as coisas dessa terra. Nós nos cansamos facilmente. Nós viemos, eu tenho ouvido tanto isso e eu também tenho falado tanto. Ai, eu tô tão cansada. Ai, é tanta coisa para fazer. Ai, porque fulano é isso, é aquilo para fazer, as crianças, é a casa, é ir ali resolver não sei o quê, é ir lá resolver não sei mais o quê. Coisas da terra, não são coisas do alto. Porque se verdadeiramente estivéssemos buscando essa revelação, as revelações que o Pai quer trazer para nós nesses últimos dias, sabe? Nós não estaríamos tão cansadas. Nós estaríamos descansadas. Por quê? Porque nós encontramos a sombra do Altíssimo. E é isso que nós precisamos, amadas. Eu conheci uma mulher. Ela teve 10 filhos. Essa mulher contando a história dela com as 10 crianças. E ela não parece que teve 10 filhos. Ela é linda. Quase não tem ruga. E ela contando como ela vivia com leveza, cuidava da casa, do marido, da casa, dos filhos e das coisas de Deus, das coisas do reino. E sabe qual era o segredo para ela ter essa calmaria toda? Ela descansava. E o maior tempo que ela tirava não era com as coisas da terra, era com as coisas do céu. Ela diz que ela acordava de madrugada para ter um tempo precioso com o Pai, para ouvir as revelações do Pai para aquele dia, como ela iria lidar aquele dia com a sua casa, com o seu trabalho, porque ela trabalhava fora, trabalhava em casa, tinha os 10 filhos para cuidar, o marido para cuidar e as coisas do reino. E ela não dava a menor parte, ela dava a maior parte para o reino, para Deus. Nós estamos distraídas, queridas, por isso estamos tão cansadas. E é isso que a gente queria trazer hoje, para que a gente refletisse, né? Como nós temos gastado o nosso tempo, como tem sido gasto o nosso tempo. Na correria da vida, nós pensamos que a nossa pátria é o Brasil, a nossa pátria é o céu. Não é o Brasil. Nós temos gastado as nossas energias com preocupação, nos estressando e preocupadas, ansiosas com as coisas da terra. Agora mesmo, passamos por uma eleição e vivemos ansiosas, preocupadas com o amanhã, preocupadas com esse novo governo, preocupadas com o que será dos nossos filhos amanhã, com o que será dos nossos netos amanhã, como vai ser com esse governo assim e que não sei o que. Preocupamos tanto. E quanto tempo nós temos gasto nos preocupando sim com as coisas do alto. Davi clama para que Deus o esconda à sombra de suas asas, porque ele conhecia o Altíssimo. Ele tinha intimidade com ele. Davi, ele utiliza, a figura das asas da águia, como diz em Deuteronômio 32, 11 e 12. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou. Davi pede que Deus cuide dele como uma águia cuida de seus filhotes.
A águia, quando ela vê o perigo, tempestade chegando, ela vai para o lugar mais alto e aninha os seus filhotes debaixo de suas asas. E nós, quando vemos as adversidades, né, nos preocupamos. Ao invés de buscarmos as coisas do alto, de nos aconchegarmos, né, à sombra do Onipotente, à sombra do Altíssimo. Não, nós nos preocupamos, nos estressamos, falamos, né? Muitas das vezes o nosso devocional, na nossa oração, é mais para reclamar diante de Deus, para pedir, falar, e esquecemos de ouvir, esquecemos de ficar só sentada, chegar diante dele, respirar e ouvi-lo, não falar nada. Mas não, a gente está tão... o estresse está tão à flor da nossa pele que a gente, até no nosso tempo com Deus, a gente está estressada. A gente não consegue descansar à sombra do Altíssimo. Ah, amadas, como nós precisamos conhecer e encontrar esse lugar, o lugar de descanso à sombra do Altíssimo. Há muitos anos atrás, o Deus unigênito, ele quis reunir pessoas para estarem debaixo de suas asas. Porém, eles o rejeitaram. Jesus disse em Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Quantas vezes, amadas, o Pai quer nos ajuntar debaixo das suas asas e nós nos debatemos. Nós queremos lutar com as nossas próprias forças. Queremos fazer a nossa própria vontade, achando que é isso que Deus quer, mas não. Quantas vezes, amadas, temos nos perdido, fazendo coisas que Deus não mandou a gente fazer, isso que tem nos cansado, enquanto que sementes que Ele já colocou em nossas mãos estão apodrecendo e nós estamos pensando que estamos fazendo o que Deus quer. Por isso estamos cansadas, sobrecarregadas. Ele quer nos abraçar, como diz aqui nesse texto de Mateus. Ele quer nos colocar como pintinhos debaixo das suas asas para nós encontrarmos descanso e ouvirmos as revelações do coração dele para o nosso coração. Ah, amadas, aquele povo o rejeitou. Jesus conhecia aquele povo de perto, porém eles o rejeitaram. Eles careciam da graça de Deus, mas a rejeitaram. Muitas vezes passamos por dificuldades e somos chamadas a reconhecer a graça de Deus e receber o seu cuidado e descansarmos à sombra dele, à sombra do Altíssimo. Em face das adversidades, amadas, como nós temos reagido? Como Davi ou como a cidade de Jerusalém, que rejeitou estar à sombra do Altíssimo? Que Deus nos ajude, queridas, a encontrarmos esse descanso à sombra do Altíssimo. Que Ele nos ajude, em nome de Jesus. Amém.